De circundução também. O movimento de circundução, ele é um movimento que ele é tridimensional. Ou seja, ele envolve 3 eixos de movimento, tanto o eixo vertical quanto horizontal, quanto também o eixo profundo, entende? O eixo antero-posterior. Esse movimento ele consiste em basicamente você desenhar um círculo com a ponta do seu dedo, ou a ponta da mão, ou a ponta do membro, o que for. É um movimento de circundução, desenhar um círculo. Depois a gente tem a lateralização, né? A gente tem lateralização, flexão e extensão, beleza? Que são movimentos antagônicos. Flexão é para um lado, extensão é para o outro. Geralmente a flexão a gente diminui o tamanho diminui a distância entre 2 pontos de referência. E a extensão a gente aumenta a distância entre 2 pontos de referência. Por exemplo, flexão dos dedos, eu diminuo a distância da ponta do meu dedo à base do meu dedo. Extensão do meu dedo, eu aumento essa distância. Abdução e adução. A abdução é um distanciamento do meu membro do eixo central. Ou seja, se eu faço uma abdução do meu braço, eu distancio o meu braço do meu eixo central. Se eu faço uma adução, eu aproximo ele. E deslizamento. Deslizamento, ela é simplesmente o deslizamento entre 2 superfícies planas entre si. E a gente tem a pronação e supinação. A pronossupinação, eles são movimentos do antebraço. Só o antebraço faz pronação e supinação, beleza? E aí a pronação, a gente tem que... A pronação é a rotação da nossa palma da mão para baixo e a supinação é a palma da mão para cima. E esses são basicamente os movimentos. Agora vamos ver os tipos de articulação em específico. Vamos lá. O primeiro tipo de articulação a gente vai ver da mais móvel até a menos móvel. Começando pela enartrose. Beleza? A enartrose, ela é o tipo de diartrose que faz todos os movimentos possíveis, inclusive a rotação. Beleza? Enartrose, gente, E de esfera. Por quê? Porque a enartrose vai ser uma esfera em um molde de esfera. Se eu tenho uma esfera em um molde de esfera, dentro de um molde de esfera, eu consigo fazer o movimento que eu quiser, basicamente, inclusive rotação. Ou seja, por exemplo, se eu pego aqui como os 2 grandes exemplos de enartrose que a gente tem no corpo, é a articulação do ombro, glenohumeral, e a articulação do fêmur com o cóccix, articulação da cadeira. Porque a gente tem uma esfera aqui, que é a cabeça do húmero ou a cabeça do fêmur, encaixada em um molde de esfera, que seria a cavidade glenóidea ou acetábulo. Essas articulações, elas podem fazer qualquer tipo de movimento. Quais são eles? Rotação, circundução, flexão, extensão, abdução, adução e lateralização. Depois, a gente vai ter a condilartrose. A condilartrose, ela é a segunda articulação mais móvel possível. Ela faz quase todos os movimentos, só não faz rotação. Por quê? Porque o côndilo, ele é diferente de uma esfera. Uma esfera, ela é perfeita. Agora, um côndilo é como se fosse uma esfera elíptica ou uma esfera achatada. Se eu pego uma esfera e achato ela, a única coisa que eu não consigo fazer é rotacionar ela no próprio molde. Entende? E uns exemplos de condilartrose, por exemplo, é a articulação da base dos dedos. Beleza? A articulação da base dos dedos é uma condilartrose. Por quê? Ela faz quase todos os movimentos. Ela faz flexão, extensão, lateralização de um lado para o outro e circundução. Eu consigo desenhar um círculo. Só que a única coisa que eu não posso fazer é rotação. Porque imagina, se eu rotaciono meu dedo aqui, eu vou simplesmente quebrar ele. Entende? Então, é o único movimento que uma condilartrose não faz. É a rotação. Ou seja, faz flexão, extensão, lateralização e circundução, de desenhar um círculo. Só não faz rotação. E a gente tem o encaixe recíproco. O encaixe recíproco, também chamado de cicha de montar, ele vai ser como se fosse um C encaixado em outro C. Por isso que se chama encaixe recíproco. Beleza? Eu tenho um C encaixado em outro. E se eu tenho um C encaixado em outro C, eu consigo fazer somente flexão, extensão e lateralização. E ela também se chama cicha de montar, por quê? Porque é como se eu tivesse qualquer pessoa montada em um animal, ela só consegue fazer flexão, extensão e lateralização, se ela está montada nesse animal. Entende? Então é por isso que se chama cicha de montar também, ou encaixe recíproco. E os exemplos disso que a gente tem,
A gente tem esse exemplo aqui da articulação externo-costoclavicular, que ela é um encaixe recíproco, beleza? E a gente também tem uma outra articulação aqui muito importante, que ela vai ser a articulação trapézio-metacarpiana, que é entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Essa articulação trapézio-metacarpiana, ela é a articulação que vai permitir o movimento de oposição do polegar. Porque imagina, para eu fazer esse movimento de oposição do polegar, eu não estou mexendo só o dedo polegar, eu estou mexendo o primeiro metatarsiano. Porque imagina, se eu anulo completamente o meu polegar aqui, eu ainda consigo fazer a oposição do polegar. Eu ainda consigo fazer flexão-extensão do meu primeiro metacarpiano e a lateralização dele. Coisa que eu não consigo fazer com os outros metacarpianos. Entende? Então, essa articulação aqui, trapézio-metacarpiana, ela é um encaixe recíproco que permite o movimento de oposição do polegar. Isso a gente vai retomar quando a gente for ver a articulação da mão. Depois, a gente vai ter a trocoleartrose. A trocoleartrose, ela é basicamente uma apolia. É uma apolia e um molde de polia. E a única coisa que ela consegue fazer é flexão e extensão. Beleza? Trocoleartrose só faz flexão e extensão. Por exemplo, a articulação... aqui a gente tem a articulação húmero-cubital, que é a tróclea do húmero com a cavidade sigmoide maior ou escotadura troclear do cúbito, que vai formar uma trocoleartrose que permite o nosso movimento de flexão e extensão do braço. E outra articulação aqui também é a do tobígio, que vai formar uma trocoleartrose perfeita. Por quê? Porque é basicamente um molde de polia perfeito em uma polia perfeita. Então forma a trocoleartrose perfeita. Depois a gente tem a trocóidea. A gente está chegando agora nas articulações que só faz um movimento possível. A trocóidea, ela é a articulação que faz somente rotação. Rotação reiterando, ou a articulação consegue fazer tudo para fazer rotação, ou só faz rotação, beleza? A trocóidea, ela só faz rotação. Por quê? Você vai ter um osso que vai servir como eixo de rotação e o outro que vai ser o osso rotacionado. Como, por exemplo, a gente tem aqui a articulação atlantodontoidea, que a apófise odontoidea, ela vai ser o eixo de rotação e o atlas vai ser o osso rotacionado. Isso vai permitir o movimento de rotação da cabeça. E a gente tem também a articulação radiocubital proximal, que o eixo de rotação vai ser o rádio e o osso rotacionado vai ser o cúbito. Beleza? E aí vai formar uma outra trocóidea que possibilita a pronossupinação do antebraço. E depois a artróidea. A artróidea, ela só vai fazer deslizamento, porque são basicamente ossos planos entre si. Se você junta dois ossos planos, não dá para fazer outra coisa além de deslizamento entre eles. Aqui é um esqueminha de cada articulação e os movimentos possíveis. Isso aqui é mais para final, gente. Como é que se apresenta uma articulação? Isso aqui é mais para uma apresentação oral de uma articulação, ou seja, isso aqui vai servir bem mais para final do que para o parcial. Só que é bom que vocês saibam, para ter alguma ideia de como se apresenta uma articulação de maneira oral. Primeiro, a gente apresenta o nome dela, depois a gente classifica ela dentre as classificações, dando gênero e tipo. Fala das superfícies articulares, quais são os ossos que articulam entre si. Os meios de união, ou seja, quais são os ligamentos, quais são os músculos que vão manter essa articulação junta, esses ossos juntos, e os movimentos possíveis que ela consegue fazer. Por exemplo, uma apresentação completa de uma articulação glenumeral seria: a articulação glenumeral é uma artrose do tipo enartroses com cartílago hialino e cápsula sinovial. As superfícies articulares são a cabeça do húmero, que é um terço de esfera, mais a cavidade glenoide da escápula, com o rodete glenoide. O rodete glenoide aumenta a superfície de articulação da articulação glenumeral. E os meios de união vão ser a cápsula, tem que se lembrar sempre da cápsula, toda diartrose tem cápsula e toda cápsula serve como meio de união. Logo, o meio de união tem que sempre lembrar da cápsula. Depois, ligamentos glenumerais, superior, médio e inferior. E ligamentos coracoides, a gente tem ligamento coracoacromial, coracoclavicular e coraco-humeral, que são os meios de união. E os movimentos são rotação, circundução, flexão, extensão, abdução, adução e lateralização. Basicamente, isso seria uma apresentação completa em uma final da articulação glenumeral.
Agora a gente vai estudar as articulações em específico, cada uma, de cima para baixo. Começando pela articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular, também dá para chamar ela de ATM, ela vai ser uma diartrose do tipo condylartrose. Ela vai ser bicondília. Por quê? Porque a mandíbula ela é um osso só. Ela tem mais ou menos esse formato aqui. Os dois lados da mandíbula são dois côndilos. Então, são basicamente um osso que tem dois côndilos que vão articular com os temporais. Ou seja, uma bicondília por causa disso, porque ela tem dois côndilos dos dois lados da mandíbula. E essas são a classificação dela. É uma diartrose do tipo condylartrose bicondília. E a gente tem as superfícies articulares, que vai ser a cavidade sigmoide do osso temporal, mais os côndilos da mandíbula. Os meios de união, a gente vai ter a cápsula, beleza? Tem que se lembrar sempre da cápsula, a gente vai ter a cápsula sinovial, e a gente também vai ter ligamentos temporomandibulares externos, esse aqui é o externo, e ligamento temporomandibular interno, que não dá para ver nessa foto aqui. Só que o mais importante é o ligamento temporomandibular externo, que é o que a gente vê aqui. Por quê? Porque esse ligamento temporomandibular externo, ele é muito mais grosso, ele é mais ancho do que o ligamento temporomandibular interno. O que faz com que ele seja muito mais resistente, beleza? O ligamento temporomandibular externo, ele é mais grosso, ele tem formato de cinta, beleza? E isso faz com que ele seja mais resistente do que o temporomandibular interno, que ele é mais fininho, ele tem formato de corda. E a gente vai ter outros ligamentos aqui, outros dois ligamentos, que são o ligamento esfenomandibular, que vai ligar a mandíbula ao osso esfenoides, e o ligamento estilomandibular, que vai ligar a mandíbula a apófises estiloides, que também vão ajudar a manter esses ossos unidos. A mandíbula com o crânio, né, no caso. E a gente vai ter também um menisco interarticular na articulação ATM. Esse menisco ele é muito importante, só que para que ele serve? Esse menisco interarticular, ele vai ser composto de cartílago hialino e ele vai servir justamente para melhorar o encaixe articular entre o côndilo e o temporal. E além disso, ele vai servir como se fosse uma almofadinha nessa articulação para aguentar a pressão na mandíbula. Porque imagina, quando a gente mastiga algo, quando a gente está mastigando alguma coisa muito dura, a gente exerce pressão não só nessa coisa que a gente está mastigando, mas a gente exerce pressão também na articulação da mandíbula. E esse menisco, ele vai servir justamente para suportar essa pressão, beleza? Além de aumentar a superfície, de melhorar o encaixe articular entre as duas superfícies. E os movimentos que são possíveis de serem feitos com a mandíbula é ascensão e descensão da mandíbula, ou seja, fechar e abrir a boca, lateralização e protrusão da mandíbula também. Aí essa seria a articulação ATM. Agora, as articulações do complexo cérvico-cefalogiro ou sistema cérvico-cefalogiro. Esse sistema ele é muito importante. Por quê? Porque o sistema cérvico-cefalogiro vão ser as primeiras articulações que vão encaixar o crânio na coluna vertebral. E também é esse sistema cérvico-cefalogiro que vai permitir o movimento de rotação da cabeça. Por isso que se chama cérvico de cabeça, quer dizer, cérvico de pescoço, céfalo de cabeça e giro de girar, rotacionar. E a gente vai ter aqui 4 articulações principais. A gente vai ter 3 ossos que vão participar aqui, né? A gente vai ter o próprio crânio, que no caso aqui vai ser o osso occipital, que vai participar dessa articulação. O osso occipital, a gente vai ter o atlas, que é a primeira vértebra cervical, vértebra C1, e o axis, que é a vértebra C2. E eles vão formar 4 articulações. 3 articulações verdadeiras e uma articulação falsa. As 3 articulações verdadeiras são, a gente vai ter a articulação do atlas, que é C1, mais o occipital, que vai formar a articulação atlanto-occipital, ou occipito-atloide. A gente vai ter a articulação do atlas mais o axis, que é C1 mais C2, que vão formar a articulação atlanto-axoide.
E a gente vai ter a articulação do atlas mais a apófise odontoide do axis, que vai formar a articulação atlanto-odontoide. E depois a gente vai ter uma outra articulação que não vai ser uma articulação verdadeira, vai ser uma articulação falsa, que é da apófise odontoides com o occipital. Articulações verdadeiras, elas são articulações que possuem ossos encostando entre si. Pode ter ou não cartílago entre eles, só que os dois ossos têm que se encostar de maneira direta ou indireta. Beleza? Através de contato direto ou entre cartílagos entre eles, só que tem que ter contato de osso com osso. Essas são articulações verdadeiras. As articulações falsas são articulações onde não existe contato de osso com osso, nem direto, nem através de cartílago. Ou seja, são articulações, por exemplo, de um osso com um músculo. Por exemplo, de um osso deslizando em cima de um músculo. Por exemplo, a escápula deslizando na parede do tórax é uma articulação falsa. Uma outra articulação falsa é a do axis mais o occipital. Por quê? A articulação a articulação da apófise odontoide com o occipital ela é falsa porque vai ser só um ligamentinho que vai ligar o axis ao osso occipital. Eles não encostam de nenhuma forma, nem diretamente, nem através de cartílago. É simplesmente um ligamento que a apófise odontoide libera e encosta ali no osso occipital. E aí vai formar uma articulação falsa. É essa articulação aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês quando chegar nela, mas vamos lá. Primeiro, a articulação atlanto-occipital, que vai ser a articulação do occipital mais C1. Vai ser uma diartrose do tipo condylartrose, formada pelos côndilos do occipital, mais a cavidade sigmoide do atlas. Os meios de união vão ser cápsula, sempre vai ter cápsula, mas a gente vai ter os ligamentos laterais, anterior e posterior. Esses ligamentos laterais, anterior e posterior, eles vão como que, imagina, a gente tem o agorreiro magno do occipital e a gente tem o agorreiro vertebral da vértebra C1. Esses dois agorreiros, eles vão se alinhar para formar o canal vertebral por onde vai passar a medula vertebral. Só que o que acontece? Esses dois buracos, eles vão se alinhar e unindo as paredes deles vão ter os ligamentos. Unindo a parte anterior do agorreiro magno, a gente vai ter o ligamento anterior, que vai unir a parte anterior do agorreiro magno à parte anterior do agorreiro vertebral. Entende? E esses ligamentos eles vão percorrer todo a longitude da coluna. E aí o que vai acontecer? Para a gente fechar todo esse canal, a gente tem que ter ligamento anterior, posterior, lateral, externo e interno. Entende? Então a gente fecha todo esse agorreiro aqui para formar o conduto medular, através desses ligamentos anterior, posterior e lateral, interno e externo. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque a gente tem aqui os ossos encostando entre si, né? A gente tem cartílago aqui. É uma diartrose. Beleza? Geralmente, a articulação que a gente vai... A maioria das articulações que a gente estuda são verdadeiras. Quando a articulação é falsa, a gente fala que é falsa. Mas a maioria, o padrão ela é ser verdadeira. Ah, beleza, obrigada. O padrão é ser verdadeira. Aí, seguindo, os movimentos possíveis de serem feitos são a flexão, extensão, lateralização e circundução, que são os movimentos que dá para fazer com o pescoço, né? Flexão, extensão, lateralização e circundução. O movimento de rotação vai ser feito aqui, ó, por essa articulação de atlanto-odontoide, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois, a gente vai ter a articulação, agora, atlanto-axoide, que é a articulação do atlas com o axis, das apófises articulares do atlas com as apófises articulares do axis. O que acontece? Todas as articulações de todas as apófises articulares de todas as vértebras são de artrose do tipo artroide. Ou seja, não só a articulação atlanto-axoide, mas também a articulação de toda a coluna, de todas as apófises articulares entre si, desses bracinhos aqui, ó, de todas as vértebras, são de artroses do tipo artroide. Por quê? Porque elas são superfícies planas, elas só fazem deslizamento, então elas são de artroses do tipo artroide. E a articulação atlanto-axoide não é uma exceção. Vai ser a articulação das apófises articulares do atlas mais o axis,
as inferiores do atlas mais as superiores do axis. E os meios de fixação vai ser a cápsula e ligamento anterior-posterior e ligamentos laterais. E o único movimento que todas as artródias fazem é deslizamento. Seguindo, a gente vai ter a articulação atlantodontoide, que é, de longe, uma das mais relevantes que a gente tem no sistema cérvico-cefalogiro para provas, né? Porque essa articulação aqui que mais se pergunta, gente. Principalmente na prova do Donati. Ele adora o sistema cérvico-cefalogiro, principalmente esses ligamentos aqui. Vamos lá. A articulação atlanto-odontoide vai ser a articulação entre o atlas mais a apófise odontoide do axis, que vai ser uma diartrose do tipo trocoide, que ela só vai fazer, o único movimento que ela faz é rotação. Beleza? A apófise odontoide vai servir como eixo e o atlas vai ser o osso rotacionado ao redor desse eixo, formando assim uma articulação trocoide, que ela vai estar formada pela carígia articular do atlas mais a apófise odontoide do axis. E os meios de fixação, que são o que mais é importante desse tipo de articulação aqui, tá, gente? Os meios de fixação, os ligamentos do sistema cérvico-cefalogiro são muito importantes. A gente vai ter duas capas, dois planos de ligamentos aqui. Um plano mais profundo, que vai ficar atrás, e um plano mais superficial, que vai ficar na frente. No plano profundo, a gente tem aqui a fotinha da esquerda, que a gente vai ter os ligamentos alares, que vão parecer duas asas, assim, que vão se originar da apófise odontoides e vão se insertar nos bordes do agorreiro magno do occipital. E a gente vai ter também o ligamento apical, ou ligamento do ápice, que esse ligamento apical ele vai se originar da parte mais apical da apófise odontoide e se insertar no osso occipital. Como esses ligamentos se originam da apófise odontoide e se insertam no occipital, esses ligamentos é que vão formar a articulação falsa, que eu falei para vocês agora há pouco, que é a articulação falsa entre a apófise odontoide e o occipital. Ela está formada por esses ligamentos aqui, ligamentos alares e o ligamento apical, do plano profundo de ligamentos dessa articulação, atlanto-odontoide. No caso, essa é falsa? Essa vai ser falsa, justamente porque a apófise odontoide ela não encosta em nenhum momento no occipital, nem com cartílago e nem diretamente. A única relação que ela tem vai ser ligamentos, ou seja, uma articulação falsa. Depois, a gente vai ter a parte superficial, os ligamentos superficiais aqui da articulação atlantodontoide. Esse ligamento aqui vai formar o famosíssimo e perguntadíssimo ligamento cruciforme. Esse ligamento cruciforme ele vai ter um formato de cruz, que ele vai ser formado pelo ligamento transverso do atlas, que esse ligamento transverso aqui, ele vai unir o atlas com o próprio atlas e... Perdão, caiu um negócio aqui. Opa. Esse ligamento transverso do atlas, que vai formar parte do ligamento cruciforme, ele é o ligamento mais forte do ligamento transverso. Ele é o ligamento principal responsável pelo mantenimento do eixo de rotação da cabeça. Vai ser o ligamento transverso do atlas, beleza? Que vai formar o ligamento cruciforme. De longe, o ligamento transverso é o mais importante, porque ele é o principal responsável pelo mantenimento do eixo de rotação da cabeça. Guardem isso que é muito importante e é certeza que é perguntado, tá? No primeiro parcial. Depois a gente vai ter, formando o ligamento cruciforme, os ligamentos longitudinais, superior e inferior. O ligamento longitudinal superior, ele vai unir a parte do ligamento transverso mais o occipital, e o ligamento longitudinal inferior, ele vai unir o ligamento transverso com o axis, com o corpinho aqui do axis, completando assim o ligamento cruciforme. Só que o ligamento mais importante do ligamento cruciforme é o ligamento transverso. E caso haja alguma afetação do ligamento transverso, como ele é o principal ligamento responsável pelo mantenimento do eixo de rotação da cabeça, se existe uma alteração desse ligamento transverso, vai existir uma alteração do eixo de rotação da cabeça. E essa alteração do eixo de rotação da cabeça é chamada síndrome de Grissel.
Essa síndrome de Grissel, ela acontece geralmente em crianças muito jovens, antes da puberdade, inclusive. Ela vai acontecer em crianças que elas têm alguma infecção das vias aéreas superiores, e essa infecção geralmente é por bactérias. Essa infecção, essa bactéria geralmente migra através das vias aéreas superiores de alguma forma e chega no ligamento transverso. Chegando no ligamento transverso, essa bactéria, essa infecção, ela vai gerar uma inflamação do ligamento transverso que vai fazer com que ele fique molinho. Esse ligamento, todo ligamento ele é resistente, duro, fibroso. Só que quando inflama, ele fica mole, ele fica mais débil. E aí, como ele fica mole, o eixo de rotação ele é alterado. E aí, quando se resolve essa infecção, quando se cura essa infecção, cura-se também a inflamação do ligamento transverso, só que quando ele endurece de novo, o eixo de rotação ele já está afetado. Ou seja, o eixo de rotação da cabeça ele continua afetado mesmo depois da resolução da infecção, formando assim a síndrome de Grissel. A síndrome de Grissel é justamente essa alteração do eixo de rotação. Essa criança aqui, por exemplo, ela não consegue rotacionar a cabeça, assim, ó, com um eixo horizontal. Ela não consegue fazer um movimento horizontal de rotação da cabeça. O eixo de rotação dela está alterado, então o movimento de rotação da cabeça dela vai ser assim, ó, inclinado. É como se ela conseguisse rotacionar a cabeça assim, ó, de maneira inclinada, justamente porque o eixo de rotação se tornou esse eixo aqui, ó. Ela alterou o eixo de rotação da cabeça e aí ela consegue rotacionar a cabeça só assim. Entende? E isso é uma síndrome grave, só que dá para se resolver com fisioterapia. Tem que se resolver com fisioterapia. E depois, continuando, a articulação occipitodontoide, que é uma articulação falsa, que vai ser só os ligamentos que se originam da apófise odontoide e se insertam no occipital. Ligamentos alares, ligamento apical e o ligamento longitudinal superior, que vão formar a articulação falsa occipitodontoide. E a gente tem as vértebras, as articulações das vértebras entre si. De vértebra, eu já ensinei para vocês os ossos, né, as estruturas comuns das vértebras, então eu não vou repassar isso, entende? A gente vai ver agora só a articulação. Então vamos lá. As articulações das vértebras entre si, elas vão ser duas articulações. A gente vai ter a articulação dos corpos vertebrais entre si, que são anfiartroses, como a gente já disse anteriormente, vão ser anfiartroses verdadeiras, que vão ser formadas pelos discos intervertebrais, beleza? Que vão formar as articulações dos corpos entre si. Só que a gente também vai ter as articulações do arco posterior da vértebra. O arco posterior das vértebras, eles vão articular entre si através das apófises articulares. Que, no caso, as apófises articulares são como bracinhos e perninhas que as vértebras possuem. Ou seja, a apófise articular inferior da vértebra superior articula com a apófise articular superior da vértebra inferior. Ou seja, é como se a vértebra fosse isso aqui, ó. Eu vou desenhar ela de uma maneira simplificada. Aqui, ó. Eu vou desenhar como se fosse o corpo vertebral mesmo. Mas é só com propósito didático, tá, gente? Não é assim. Mas vamos lá. Esse aqui é uma vértebra, o corpinho vertebral dela. Digamos que a apófise articular da vértebra seja aqui. Aqui ela tem um bracinho, que é a apófise articular superior. E aqui a gente tem a perninha dela, que é a apófise articular inferior. A perninha da vértebra superior vai articular com o bracinho da vértebra inferior. Ou seja, a apófise articular inferior da vértebra superior vai articular com a apófise articular superior da vértebra inferior. Isso vai acontecer com todas as vértebras ao longo de toda a coluna, entende? Essa vai ser a articulação dos corpos vertebrais entre si. Voltando aqui, a gente tem as apófises articulares. As apófises articulares inferiores da vértebra superior articulam com a apófise articular superior da vértebra inferior. E dessa forma, forma as articulações do arco posterior da coluna ou das vértebras. Essas articulações,
todas elas vão ser de artroses do tipo artróide. Ou seja, as articulações das apófises articulares entre si das vértebras são todas de artroses do tipo artróide. Elas só vão fazer deslizamento entre si. Aí é isso, basicamente é esse as articulações das vértebras. Agora são os ligamentos da coluna. Os ligamentos da coluna, eles vão servir tanto para o mantenimento do contato das vértebras entre si, só que o ligamento também ele vai servir para limitação da amplitude do movimento da coluna. Porque imagina, a coluna, como ela faz movimento em série de várias vértebras entre si, esse movimento ele pode ter uma amplitude excessiva. E os ligamentos eles vão servir justamente para limitar a amplitude de movimento da coluna. E cada ligamento vai limitar um movimento em específico. A gente vai ter esses ligamentos aqui, ó, por exemplo, os ligamentos longitudinais anterior e posterior. O ligamento longitudinal anterior, ele vai unir toda a cara anterior de todos os corpos vertebrais entre si. E ele vai tensionar quando a gente fizer a extensão da coluna. Beleza? Ou seja, imagina, se você tem um ligamento aqui que une toda a cara anterior de todos os corpos vertebrais entre si, quando você faz a extensão da coluna, ele vai tensionar. Ou seja, o ligamento longitudinal anterior, ele é o único ligamento da coluna que limita o movimento de extensão da coluna. Beleza? Depois, todos os outros ligamentos longitudinais que não sejam o anterior, todos eles vão limitar o movimento de flexão da coluna. Beleza? Por exemplo, a gente tem aqui o ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento longitudinal posterior, ele vai unir toda a cara posterior de todos os corpos vertebrais entre si. E ele vai tensionar, imagina, essa aqui é a parte da minha frente, a parte dorsal da minha coluna, essa aqui são as minhas costas. Se eu tenho um ligamento que ele vai unir toda a parte anterior da minha coluna, ele vai tensionar quando eu fizer a extensão. No caso, esse aqui seria o ligamento longitudinal anterior, que ele vai tensionar quando eu fizer a extensão da minha coluna. Agora, se eu tenho ligamentos que ligam toda a minha parte posterior do meu corpo vertebral, eles vão tensionar quando eu fizer a flexão da minha coluna. Ou seja, o ligamento longitudinal posterior, ele vai tensionar quando eu fizer a flexão da coluna, assim como o ligamento amarixo, que ele vai unir a parte dos arcos posteriores das vértebras entre si, ele vai também tensionar quando a gente fizer a flexão da coluna, ou seja, o ligamento amarixo ou ligamento amarelo, ele também vai limitar a flexão da coluna. E ele se chama assim porque todos os ligamentos eles são brancos, por causa das fibras de colágeno 1. Agora, o ligamento amarixo, ou ligamento amarelo, ele é meio amarelento, amarixado. Ele tem um tom de amarelo, porque ele tem muitas fibras elásticas nele. E as fibras elásticas, elas deixam justamente o ligamento amarelo. E faz com que ele seja mais elástico também, bem mais elástico do que os outros ligamentos. Aí é por isso que ele se chama ligamento amarixo. E ele vai unir a parte dos arcos posteriores das vértebras entre si. E ele vai limitar o movimento de flexão da coluna também. Depois, a gente vai ter outros ligamentos aqui que eles vão unir a parte das apófises espinais entre si, que vai ser o ligamento interespinoso. E também vai ter o ligamento que vai unir a parte da ponta das apófises espinais entre si, que vai ser o ligamento supraespinoso. Tanto o ligamento interespinoso quanto o supraespinoso, eles vão limitar também a flexão da coluna. Ou seja, dos ligamentos que a gente viu até agora, o longitudinal anterior é o único que limita a flexão da coluna, quer dizer, a extensão da coluna. E a gente tem o ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo, ligamento interespinoso e supraespinoso. Todos esses ligamentos vão limitar a flexão da coluna. E uma outra coisa também específica do ligamento supraespinoso, que é o ligamento que vai unir a ponta da apófise espinal das vértebras entre si, é que na porção cervical da coluna, na parte da porção do pescoço, o ligamento supraespinoso, a partir da vértebra C7, que é a vértebra proeminente, esse ligamento supraespinoso ele vai se desenvolver muito mais
e vai originar o ligamento nucal, o ligamento da nuca, beleza? Para proteger essa parte, para proteger um pouquinho mais essa parte da coluna cervical. E o ligamento nucal, ele ainda assim vai limitar o movimento de flexão do pescoço. Outros ligamentos que a gente vai ter vão ser os ligamentos de intertransversos. Porque esses ligamentos intertransversos, eles vão unir as apófises transversas da coluna ou das vértebras entre si. E eles vão tensionar quando a gente fizer os movimentos de lateralização da coluna. Porque imagina, quando a gente faz a lateralização, a gente vai tensionar esses ligamentos. Ou seja, os ligamentos intertransversos, eles vão limitar a lateralização da coluna. Só que não só a lateralização, como a rotação também. Porque quando a gente rotaciona a coluna, a gente eventualmente também vai tensionar esses ligamentos intertransversos. Então, eles também vão limitar o movimento de rotação da coluna. Beleza? E, ainda falando de articulações da coluna, a gente também tem na parte torácica as costelas, né, para ajudar a formar a caixa torácica. As costelas, elas vão articular com as vértebras também, através de duas articulações, com o corpo vertebral e com a apófise transversas das vértebras. E elas vão articular desse jeito aqui, beleza? Isso aqui é uma costela, isso aqui é uma vértebra torácica. E a costela articula tanto com o corpo vertebral, quanto com a apófise transversa das vértebras. Inclusive, essa é uma maneira de reconhecer uma vértebra torácica, porque ela tem as carinhas, os espaços articulares para articulação com as costelas. E essas articulações, como são superfícies planas articulando entre si, são articulações de artroses do tipo artróide, só faz deslizamento. E o nome delas é costo vertebral no corpo e costo transversal na apófise transversa. E depois a gente vai começar complexo articular do ombro. E já foram 2 horas de aula, gente. Vamos finalizar por aqui. E provavelmente na próxima aula a gente já termina tudo de articulação.